li Dostoiévski pela primeira vez e eu quero muito falar sobre isso. O livro em questão foi Noites Brancas, essa edição aqui é da editora Princípios, e eu quero muito falar sobre isso com vocês. Oi, meu nome é Amanda, esse é o Livros e Café e hoje eu vou conversar sobre Noites Brancas do Dostoiévski. Na minha sincera opinião, eu acho que é um excelente livro se você quer começar a ler Dostoiévski, porque eu nunca tinha lido antes e eu adorei. E eu tô assim, simplesmente apaixonada pela escrita, por tudo, e eu quero muito ler os outros livros dele. Noites Brancas conta a história aqui do nosso protagonista, o sonhador, e como ele é melancólico, triste, andando ali pelas ruas de São Petersburgo, completamente solitário. Ele já começa ali falando como a cidade é, como é ali a caminhada que ele tá fazendo, que ele conhece todas as pessoas de vista, mas ele não tem nenhum amigo, que tá ali num período onde todas essas pessoas começam a ir pro campo. E o nosso sonhador, ele não tem uma casa no campo, ele não tem, assim, parentes que moram no campo, então ele fica ali pela cidade mesmo, extremamente solitário, extremamente sem amigos. E é em uma dessas caminhadas noturnas dele que ele conhece a Nastinka, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E assim surge uma amizade, assim, que nenhum dos dois imaginava que poderia acontecer. E ela é basicamente a primeira amiga do nosso sonhador. E a Ravena vai ficar aparecendo no vídeo porque ela tá hiperativa hoje. A Nástica, então, e ele começam a conversar ali rapidinho, na noite em que eles se conhecem, que se esbarram. E eles decidem, então, na noite seguinte, voltar a se encontrar pra ir ali conversando sobre a vida deles, como foi a história deles até lá. E assim floresceu a amizade. Então, assim, combinado, na noite seguinte eles voltam a se encontrar. E o nosso sonhador, então, conta pra ela que durante sua vida inteira ele não teve muitos amigos, que ele é uma pessoa muito tímida, que ele não conversava com mulheres e que ele se autodenominava um sonhador. Então ele começa a contar de uma maneira muito bonita, uma maneira bem poética, bem filosófica, sobre como ele cria os universos na cabeça dele, ele cria ali um mundo fantasioso nos sonhos, porque a realidade é muito triste, muito dolorosa, e que ele sabe que o dia em que o triste dia chegar, a triste hora, que seria a morte, ele trocaria todos os anos fantasiosos dele por mais um dia triste nesse mundo. E é assim, conforme ele vai contando, a gente vai se emocionando muito. A escrita do Dostoiévski faz isso com a gente. E embora seja um livro curto, eu me conectei muito com ele. E aí depois, então, tem a vez da Nastinka, e ela conta que ela mora com a avó dela, que ela tava muito infeliz, porque a avó dela literalmente colocava um grampo, um alfinete nos vestidos das duas, porque a avó dela é cega. Então, pra Nástica não sair, pra ela não ir pra uns lugares sem que a avó dela saiba, elas estão ali presas juntas. E a parte de cima da casa delas, elas alugam. E chegou um determinado inquilino lá uma vez, que era um rapaz, ele era muito bonito, ele era jovem, e a Nástica ficou interessada nele. Não logo de cara, mas foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos naturalmente. E nessa, o rapaz, em uma das vezes, chama ela pra ir no teatro e fala, tipo, a sua avó não precisa saber, vamos escondidos. E ela fala que ela não trairia a confiança da avó dela. Então passa um tempinho e ele decide convidar as duas pra ir no teatro, ele assistir uma peça. E a avó dela adora a ideia e fala, a minha neta nunca foi num teatro, vai ser ótimo pra ela. Então eles vão. E ela percebeu que talvez aquele convite ali escondido tenha sido uma espécie de teste pra ver o caráter dela. Então eles começam a ir em peças, começam a se aproximar mais dessa forma. E de repente ele fala que ele vai ter que ir pra Moscou durante um ano. Ele estaria indo então a negócios e que ele ia ter que ficar esse período todo fora e talvez retornasse depois desse um ano. E nessa, a Nástica entra em parafuso, porque ela não quer ficar ali, ela percebe que ela quer viver a vida dela, ela tem ali 17, 18 anos, ela quer sair, ela quer viver a vida dela, e aí num surto assim, ela vai e sobe até o quarto do cara, com uma trouxa de roupas assim, falando que era pra ele levar ela junto. Então ele vai, acalma ela e fala que ele não tem condições de se casar com ela e dar uma vida boa no momento. Que por isso ele estava indo pra Moscou pra tentar ali melhorar os negócios dele, e depois desse um ano ele voltaria pra cidade e iria atrás dela. Caso ela ainda estivesse solteira e ainda estivesse interessada nele, então eles se casariam, porque ele não se via se casando com outra pessoa além dela. Então ele vai mesmo pra Moscou, e naquela noite em que ela encontra o sonhador, tinha feito um ano que ele já tinha ido,
ele já tinha voltado para a cidade há 3 dias e não tinha ido atrás dela. Ele não tinha ido procurar ela, então ela ficou desolada. E aí, quando ela começa a conversar ali com um sonhador, eles vão formando uma amizade muito bonita e ela tinha pedido para ele não se apaixonar por ela. Só que o sonhador, ele não consegue evitar, ao longo desse tempo que eles estão se conhecendo, de sentir algo por ela. Só que ele mantém pra ele. Então ele começa a ajudar ela a pensar em escrever uma carta pra ele, pra mandar, pra avisar que ela estava esperando por ele, de uma maneira que não fosse ali se humilhando por ele, mas que fosse dando a entender que ela ainda estava disponível, caso ele quisesse. Eles mandam a carta e não tem nenhuma resposta. Então a Nastyenka já começa a ficar desolada, falando que ela queria que o sonhador fosse o rapaz que ela se apaixonou, porque o sonhador era melhor do que ele, mas ela não podia enganar o coração de que ela ainda amava o rapaz, embora ela desejasse amar tanto o sonhador quanto ele. Então, no último dia, ali na 4ª noite, o sonhador fala pra ela que ele não aguenta ver ela chorando daquele jeito, e ele se declara. Ele diz que ele prometeu não se apaixonar, mas que ele não pôde evitar, então ele só tinha que confessar isso pra ela e que ele iria embora e jamais perturbá-la de novo. E nessa, então, ela começa a falar pra ele que o tempo iria curá-la desse amor pelo rapaz, que na verdade ele tinha tratado ela com desprezo porque ele não tinha nem escrito uma carta pra rejeitar ela, só tinha dado ali um bolo, um sumiço nela, então ela tava muito chateada, e que ela sabia que ela podia sim amar o sonhador, então ela decide que ela ia esquecer o rapaz e que ela ia ficar com o nosso protagonista. Ele fica extremamente feliz, ele fica radiante, ele sente como se o tempo tivesse se aberto pra ele. O sol voltou a brilhar e a cidade inteira estava linda e feliz por ele. Eles já estão até planejando que no dia seguinte ele ia já arrumar as coisas para ir morar com ela e com a avó na parte de cima e aos poucos ir preparando o casamento. Quando eles estão indo embora para casa dela, eles encontram um cara na rua, um rapaz na rua. E ela tá ali de braço dado com um sonhador e esse rapaz chama ela e fala: "É você mesma?" Então ela simplesmente solta o braço do sonhador, vai correndo até o rapaz, abraça ele, volta, dá um beijo no sonhador e corre de braços dados com aquele rapaz e vai embora. Então, uma semana depois, o sonhador recebe uma carta dela dizendo que era o rapaz e que eles iriam se casar na semana que vem. Estava convidando o sonhador para ir e dizendo que ela sentia muito, estava pedindo perdão, mas que ela sabia que os dois poderiam ser grandes amigos e todo mundo ali ia ser uma família muito feliz, que eles iam ser amigos próximos, todo mundo se amando. E o livro acaba com ele extremamente triste, extremamente depressivo na casa dele, dizendo que a Nastyenka na vida dele foi como se fosse um raio de sol passando e logo depois as nuvens tivessem voltado para o seu lugar e o mundo ficou cinza novamente. Então, assim, Noites Brancas é basicamente um livro que fala sobre a dor da realidade, sobre como a realidade pode ser terrível e dolorosa, mas também fala sobre isso, sobre a beleza de você se permitir sentir as coisas, embora o mundo possa te derrubar a qualquer momento. E acho que talvez essa tenha sido a maior lição que eu tirei desse livro, embora o final tenha sido triste pro sonhador e a Nastyenka tenha sido, assim, convenhamos, uma vaca por ter feito isso com ele, mas é a lição que eu acho que eu tirei. Eu não sei como os outros livros do Dostoiévski são, se ainda tem essa pegada melancólica e tal, mas assim, é uma coisa que você se apega. Eu adorei. E eu tô muito interessada em começar a ler os outros livros dele, talvez começar a ler Tolstói. Não sei se eu ainda tô nesse nível, se eu já tô nessa questão, assim, de começar a ler uns livros um pouco mais complexos, porque eu não me dava muito bem com clássicos até um tempo atrás, quando eu comecei a descobrir o tipo de clássico que eu gosto. Então tá sendo muito interessante já descobrir essas partes, essas questões. E olhem só esse trecho que ele fala de uma expressão de uma pessoa que tava doente e de repente ficou bem, até voltar a ficar doente de novo. De maneira inesperada e inexplicável se torna maravilhosamente bela. E você, impressionado e fascinado, involuntariamente pergunta a si mesmo que força põe esses olhos tristes e pensativos a brilharem com tal fogo. E você lamenta de que maneira tão rápida e irremediável se desvanece essa fugaz beleza, que tão vã e ardilosa brilhava à sua frente, lamentava que não houve sequer tempo para amá-lo. Então, basicamente, esse é um livro para te incentivar a ler Dostoiévski, com certeza, mas também a se desafiar nas leituras e ver o que você gosta e o que você não gosta. E um beijo, até o próximo vídeo!